Olá, para você que está estudando para o curso de comissário, está se preparando para a prova da ANAC, a CEAFLY está com um projeto muito interessante, que é resolução de questões, né? No Instagram postamos bastante resolução de questões e no nosso canal vamos postar várias questõezinhas contribuindo em diversas matérias, como no bloco 1, no bloco 2, no bloco 3 e no bloco 4. Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Para a gente iniciar hoje, gostaríamos de dar boas-vindas. Vamos iniciar a nossa resolução das questões de navegação aérea voltada para a prova da ANAC, a nossa Agência Nacional de Aviação Civil, que é extremamente importante aí para a gente. Seguindo em frente. A primeira questão aqui. O que nós temos? Está dizendo aqui, ó, a Terra é considerada como uma esfera perfeita para fins de navegação, embora saibamos que existe uma diferença de 43 quilômetros entre os seus diâmetros, sendo o menor deles aquele no sentido. Então, muito bem. O que a gente precisa saber é o seguinte, que quando a Terra faz o seu movimento de rotação, ela gera uma força centrífuga, fazendo com que haja um achatamento nos polos, mas para fins teóricos consideramos como uma esfera perfeita. Só que a gente sabe muito bem que existe um achatamento nos polos justamente por conta do movimento rotacional da Terra. Obviamente, nos polos você vai ter um menor comprimento e sobre a linha do Equador vai ter um maior comprimento. Então, neste caso aqui, ele quer saber o que? O menor deles. Obviamente vai ser o que? Polo Norte ou Polo Sul. Não vai ser magnético, vai ter que ser o que? Verdadeiro, que acompanha o eixo vertical imaginário. Tá? Tem que ser o verdadeiro. Então você tem o globo terrestre aqui e o eixo vertical imaginário aqui. Ó. E aqui a linha do Equador. Obviamente, teremos o que? A menor distância, essa distância, que é dada como verdadeiro. Depois, vamos ver sobre o norte verdadeiro, norte magnético, norte bússola. Então, a ideia é saber que é neste ponto aqui. O norte magnético poderia ficar um pouco inclinado, dependendo do movimento rotacional da Terra. Tá? Então, qual o gabarito aí? O que a gente anota como gabarito? Obviamente, o gabarito é a questão delta. Tá ok? Seguindo. Questão número 2. A Terra, em seus movimentos de rotação, gira de. A Terra ela gira sempre no seu movimento rotacional, que é o movimento real que ela executa, de oeste para leste, no sentido horário. Esse é o movimento real. Mas existe também, moçada, um movimento ao contrário, né? que no caso é o movimento do Sol. O movimento do Sol com relação à Terra é ao contrário, totalmente ao contrário. Ele vai de leste para oeste no sentido anti-horário. Então, neste caso aqui, o gabarito, né, tá lá. Qual vai ser o gabarito? O gabarito é de oeste para leste. É também a questão delta. Esse vai ser o nosso gabarito. Questão número 3. Está dizendo aqui, ó, as direções de navegação são medidas em graus. Sim, esses graus eles vão sempre de 0 a 360 graus, tá? De 0 a 360 graus. Mas em que sentido? No sentido horário. No sentido horário. O gabarito aqui fica como a alfa, tá? Então você tem, a gente chama de N, né? No sentido horário, que é o norte, depois... Então, na verdade, são os pontos cardeais, né? Quais são os pontos cardeais no sentido horário? Você tem o norte, depois nós temos quem? Norte. Depois do norte, vem leste. Depois do leste, no sentido horário, vem o sul. E depois do sul, vem o oeste. E a gente chama sentido horário como neso.
e sentido anti-horário é conhecido como nose, ok? Então, isso aqui, neso, significa sentido horário dentro da rosa dos ventos, tá? Lembrando que o norte é dado como... muita gente fala, o norte é 0 graus. Não, negativo. O norte a gente considera como 360 graus. Então, mas partindo dele, né, do ponto marco dele, é 0. Depois forma um ângulo aqui, ó, de 90 graus, que vai para leste. O sul, 90 mais 90, o sul vai ficar com 180, né? E o oeste fica com 270. Voltando para o norte, se transforma em 360 graus. Seguindo, próxima questão. É questãozinha da rosa dos ventos. Então ele está cobrando aqui os pontos cardeais, colaterais ou subcolaterais. Então vamos dar uma lida. As direções expressas como NW, NE, SE, SW, ou seja, NW é norte com oeste, nordeste. Perdão, norte com oeste, noroeste. Norte com leste, nordeste. Sul com oeste, sudeste. Sul com oeste, sudoeste. Então, neste caso, como possuem duas letras em cada um, a gente chama isso de pontos colaterais. Então, o nosso gabarito fica aqui, ó, na Bravo, tá? A alfa não pode ser, né, pontos cardeais. Você só tem norte, sul, leste, oeste. E os subcolaterais é a junção dos cardeais com os colaterais. Ou seja, você vai ter três letrinhas, tá? E a delta não tem nada a ver, né? A gente ignora aqui, ó. Não existe. Não existe. Tá ok? Seguindo em frente, próxima questão. Questão número 5. A partir de um meridiano verdadeiro, direção norte, a ordem dos pontos colaterais no sentido horário são, respectivamente. Partindo dessa premissa aí, você tem que lembrar das rosas do vento. Os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais. Então, partindo da direção norte, né, do norte, a ordem correta dos colaterais. Então, do norte, vai ter que ir para leste. Então, norte com leste. Quem é? Sul não pode ser, né? A alfa e a brava a gente já pode ignorar. Tem que começar com o norte. Se é norte, é norte. Ou é a Charlie ou é a delta. E aí? Vamos imaginar. Vamos pensar um pouquinho. O que vocês acham? É norte com leste. Então, o gabarito aqui é a delta. Só marcar aqui, ó, é a delta. É a delta. Não tem como ser diferente disso, né? Questãozinha super tranquila. Questão número 6. As duas componentes básicas do sistema de coordenada geográfica, para aí, dá uma segurada aí. Sistema de coordenada geográfica. Tem que lembrar que o que é um sistema de coordenada geográfica? Coordenada geográfica nada mais é que o cruzamento da longitude, da latitude com a longitude, tá? E isso é dado como uma coordenada geográfica, ou seja, a posição de algum lugar, de alguma região. Aí continua aqui na leitura, que servem para a identificação de pontos na superfície da Terra. São muito tranquilo, né? Então você vai dar uma olhadinha aqui. Opa, eu lembro muito bem que era o cruzamento da latitude com a longitude. Cadê? Tá aqui o gabarito. O gabarito é bravo, tá? Não pode ser a alfa, porque equador e paralelos dá no mesmo, como se estivesse falando só de latitude. Meridianos e paralelos não pode ser considerado. E a delta também está fora, tá? Equador com meridiano de Greenwich, né? Tem que deixar bem explícito, né? Latitude e longitude. Seguindo em frente. Questão número 7.
As latitudes são contadas a partir do Equador até onde? Então, olha só. A latitude, ela começa da linha do Equador e vai até um paralelo qualquer. Ela corta o globo terrestre em duas partes iguais. Então, você tem o globo terrestre, a linha do Equador. Corta em duas partes iguais. Então, se você pegar um plano aqui, ó, passando, né, pelo eixo, você vai perceber que vai formar o quê? Um ângulo de 90 graus aqui. Vai formar um ângulo de 90 graus. Então, isso significa que a latitude, né, a linha do Equador, ela começa, a contagem das latitudes é considerada como um círculo máximo cujo seu corte passa no centro da Terra dividido em duas partes iguais, sendo 90 graus para o norte e 90 graus para o sul. Então, o nosso gabarito fica como a alfa. Tá aí, ó, a alfa. Seguindo em frente, questão número 8. O semicírculo máximo de início de contagem das latitudes é, né? Então, vamos lá. Então, tentar entender aqui, ó, semicírculo máximo. Semicírculo máximo. Quem é que pode ser o semicírculo máximo? Bizu. Todos os meridianos são considerados como semicírculo máximos. Todos os meridianos. Todos. Tá? Só que tem um que dá o início à contagem de longitudes e o outro é o antimeridiano deste que dá início à contagem das longitudes. Então, quem é que dá início à contagem, dá início lá dos nossos fusos horários? Então, de cara, a gente já corta Equador, que não é longitude. Isso aqui está relacionado à latitude. Meridiano de 180, pode ser? Não, porque ele não dá o início à contagem. Na verdade, o meridiano de 180 é o meridiano oposto a quem dá o início à contagem, que é conhecido como datum line ou é dado como LID, Linha Internacional de Mudança de Data. Então também está fora. Círculo polar ártico não tem nada a ver com o assunto. Está totalmente fora, pode cortar. Quem sobra para a gente aí como gabarito é a alternativa delta, né? É o meridiano de Greenwich, também conhecido como UTC, Zulu, meridiano de 00 graus. É ali que a gente vai começar a contar as longitudes e também fazer o processo de contagem dos fusos horários. Próxima questão. Questão número 9. Tá aí, ó. Vamos dar uma lida aqui. O arco de meridiano. Aqui você tem que parar. Parou. Vamos entender o que é isso. Arco de meridiano. Bizu. Toda vez que ele falar de arco, ou ele está tratando de latitude ou longitude. Ok? Ou é latitude ou é longitude. Quando ele fala que é arco de meridiano, ele está dizendo que isso aí é uma latitude. Tá? Então, ele já deixou bem claro que ele está falando de latitude. Latitude. Aí, a gente continua na leitura. Compreendido entre o Equador e o paralelo de... Olha só, já deu a questão de novo. Paralelo de latitude. Então, toda vez que falar de arco de meridiano, ele está falando de latitude. Quando ele fala arco de paralelo, ele está falando de longitude. Então, nem precisa dar continuidade na leitura. A gente já consegue marcar aqui, só no iniciozinho, né? A gente já consegue marcar a letra A, a alfa. A alfa é o gabarito, né? Aí continua lendo. De um ponto considerado a superfície da Terra, chama-se. Então, isso aqui pode desprezar totalmente, que não é informação importante, né? É desnecessário. Isso aqui, ó, não precisa, tá? Beleza. Próxima questão. Questão 10.
qual é o semicírculo? Aí você, opa, semicírculo, já aprendi que o semicírculo, todo semicírculo é meridiano, né? Qual é o semicírculo máximo? Então ele já está me dizendo que é meridiano. Das alternativas você já pode observar aqui, ó, já pode cortar, ó. Opa, alfa está fora. Equador meridiano? Não, está fora. Então você já está com 50% de chance de acertar a questão. Aí continua lendo. Sobre o qual medimos as distâncias e chamamos de escala de latitude. Está falando aí de meridiano. Então, neste caso, você já pode também cortar delta. Já dava até para cortar delta, porque ele jogou aqui, ó, paralelo de latitude. Então, um gabarito muito tranquilo. Charlie, é assim que se faz questões, só com macete, com bizu. Então, tem que ter um conceito muito bem forte na sua cabeça para não errar questões de ANAC como essa aí, errar de bobeira, tá ok? Então olha só, moçada, meu muito obrigado aí por ter assistido essa aula. Gostaríamos muito, nós da CIAFLY, gostaríamos muito que você nos seguisse, tá? No nosso Instagram lá, que a gente alimenta muitas informações importantes para vocês que estão estudando para o curso de comissário, até de piloto privado também. Então não deixe de seguir o nosso canal, se inscrever no canal e seguir a gente lá na CIAFLY. Meu muito obrigado e até a próxima. Forte abraço, fique com Deus.